Vocês estão me ouvindo agora? Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Carmen Barreira Nielsen, sou fonoaudióloga da Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalho no Telesaúde, no núcleo da audição, então programei essa atividade para hoje, para que a gente pudesse treinar, orientar, informar sobre as ações que estão sendo discutidas a partir da Diretriz Nacional de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal. Então, aqui o Eider e a minha aluna Ingrid, do Núcleo da Audição, e a gente está aqui para tirar as dúvidas e para passar um pouco o que está acontecendo. Eu não sei se vocês são fonoaudiólogos, agentes de saúde, enfermeiros, médicos. Se vocês quiserem se manifestar pelo chat, a gente pode ir vendo. A ideia, então, é que a gente venha falar um pouco o que aconteceu com o programa de triagem auditiva nesses últimos anos no Brasil. Desde 1910 no Brasil, 2010 no Brasil, a gente tem a lei que tornou obrigatória a realização do exame das emissões otoacústicas nas crianças nascidas nas dependências do hospital. A história da triagem auditiva, ela já vem no Brasil desde mais ou menos de 1998, com o primeiro e tem sido um trabalho bastante árduo, né, das sociedades científicas, das associações, em prol de organização desses serviços para que realmente a gente conseguisse trazer o diagnóstico precoce para o Brasil e cumprir uma série de ações dentro do fluxo para que essas crianças chegassem precocemente para a reabilitação. Com tudo isso, em 2010, então, culminou na lei federal. Apesar da gente ter essa lei federal, a gente até hoje não tem isso propriamente em hospitais públicos, né? Eu não sei se vocês já estão vendo o audiovisual, né? Aí tem o site, onde vocês podem encontrar a lei na íntegra. Para a gente falar, então, sobre a deficiência auditiva e a importância da gente trabalhar em função da triagem auditiva acontecer, a gente tem que lembrar daqueles dados, o porquê valorizar a triagem auditiva neonatal, né? Porque uma triagem tão importante, com um número tão grande de aparecimento de surdez na infância, a gente tem que comparar ela com as outras triagens, por exemplo, a triagem do teste do pezinho. Então, encontramos hoje um paciente com alteração no teste do pezinho para 10 mil nascidos. Para anemia falciforme, 2 a cada 10 mil nascidos. Hipotiroidismo, 2,5 a cada 10 mil nascidos. E para cada 10 mil crianças que nascem, 30 podem ter alteração auditiva. Esses dados, né, nos neonatos provenientes da unidade de terapia intensiva, de 2 a 4% podem ter algum tipo de alteração auditiva. Na maternidade normal, de 1 a 3 nascimentos. É importante a gente lembrar o que é a diferença, né, do que sempre se falava anteriormente, de TAN e TANO, né? Então, triagem auditiva neonatal, teste da orelhinha ou triagem auditiva neonatal universal. Em função da gente ter um número grande, que é mais de 50% das crianças que nascem, apresentam perdas auditivas congênitas e elas não têm fator de risco, hoje já se sabe que deve-se fazer a triagem auditiva em todos os nascidos. Então, nós hoje chamamos de triagem auditiva neonatal. Anteriormente já chamamos ela carinhosamente de teste da orelhinha, mas o nome que bom, o objetivo da gente estar aqui é capacitar principalmente as equipes de atenção primária em saúde para trabalhar na identificação da perda auditiva o mais cedo possível, para que a gente também possa intervir o mais cedo possível. Então, qual é a justificativa desse trabalho? É pensar que existem períodos críticos, é o início, né, da infância,
para o desenvolvimento linguístico. Então, os primeiros anos de vida, eles têm que ser valorizados com a intervenção precoce. A audição é extremamente importante para a aquisição da comunicação oral e a integridade do nosso sistema e também a somação de experiências auditivas vão constituir um pré-requisito muito importante para a aquisição e desenvolvimento dessa linguagem normal. Eu não sei se vocês têm conhecimento, essa é a diretriz. Ela foi publicada o ano passado, em 2012, dentro do programa do Viver Sem Limites, que é a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi lançada também uma política no ano passado, e aqui é um instrutivo para o que a gente deve fazer, não dentro da maternidade, mas o que acontece pós a triagem auditiva neonatal, ou para como organizar para diferentes tipos de bebê, os bebês de riscos e os bebês sem risco auditivo. Então, por que a gente está tão preocupada com a atenção primária? Porque esses bebês, saídos da maternidade, eles vão diretamente fazer seus acompanhamentos no bairro, na unidade de saúde, nos programas de puericultura, e essa equipe tem que saber a importância, assim como a equipe da alta complexidade, né, a fonoaudiologia, tem trabalhado na divulgação dessas informações. Como a gente pensa que o desenvolvimento auditivo e o linguístico vai depender muito desse input linguístico, né, do input auditivo dessas crianças nos primeiros anos de vida, em função da neuromaturação, da plasticidade cerebral, e isso vai trazer a fala e a linguagem, né, acontecer satisfatoriamente. A gente precisa conscientizar todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo dessa criança e que foge um pouco da equipe que está na maternidade fazendo a triagem, ou da equipe dos serviços de saúde auditiva, porque são equipes especializadas, onde vão ter pessoas preparadas para a criança que já tem a perda auditiva, mas a gente quer socializar essa informação para que na atenção básica a gente tenha esse retorno e esse acolhimento também dessa criança. Então, é importante que a gente lembre que a deficiência auditiva ela pode ser causada por alterações congênitas ou hereditárias, questões que podem ser adquiridas logo após o nascimento. Então, a gente costuma dividir a deficiência auditiva em pré-natal, perinatal e pós-natal. Nos países desenvolvidos, a deficiência auditiva neurosensorial, ela vai acometer 1 em cada 1000 recém-nascidos. E já se sabe que 40% dos casos pode ser proveniente dos fatores hereditários. 30% relativo a patologias diversas adquiridas após o nascimento e 20% apresenta etiologia desconhecida. No Brasil isso deve ser um pouco maior, né, em função da gente não ter os testes genéticos e o fechamento de alguns casos. Outra coisa que é importante saber é saber a época da instalação da deficiência auditiva. Essa época da instalação ela vai ter uma repercussão bastante imediata no desenvolvimento auditivo, da fala, da linguagem, na escolaridade e até na socialização. Então, se a surdez, se a deficiência auditiva acontece, né, de maneira adquirida, né, após o nascimento, não é congênita, mas no período pré-lingual, a gente tem uma repercussão. Se ela acontece no pós-lingual, a gente tem um outro rendimento dessa criança. Então, é importante saber, mesmo quando ela acontece bem pequena, se ela já adquiriu a fala ou não adquiriu a fala ainda. Bom, os estudos, então, apontam o motivo da nossa preocupação, que é, crianças devem chegar para a intervenção antes dos 6 meses de vida, porque já se sabe que há uma melhora no desempenho linguístico, melhora na comunicação, melhora na socialização, se a gente conseguir receber essas crianças precocemente. Para a gente chegar a ela ter intervenção, que é a reabilitação propriamente dita, a gente já tem que ter percorrido um caminho grande antes, que é a triagem na maternidade, o diagnóstico no serviço de referência de saúde auditiva,
a seleção, indicação e adaptação do aparelho. Então, nós temos esses 6 meses para poder acolher essa criança no programa de intervenção. Então, todo mundo trabalhando, organizado no sentido da informação, a gente tem como correr contra o tempo. Então, existem vários fatores que podem causar um dano no sistema auditivo do recém-nascido. Nós chamamos esses fatores, né, de acordo com o Joint Committee of Infant Hearing, e outros documentos que nós temos já no Brasil, como o Comusa, de 2010, como indicadores de risco para deficiência auditiva. Quais são os indicadores que estão listados, que nós devemos nos preocupar e conhecer? Preocupação dos pais com o desenvolvimento da criança, audição e fala e linguagem. Então, essa é a primeira coisa, porque a gente fica procurando as causas, né, que estão listadas aqui, e às vezes a gente não tem um bom ouvido para a família que já suspeita de algum atraso dessa criança, e pode ser uma grande sugestão à perda auditiva. Crianças que têm antecedentes familiares de surdez permanente na família. Então, crianças que têm na família alguém que nasceu surdo, né? Não são pessoas que adquiriram por causa da idade, mas que nasceu, que tem um histórico de surdez na família, surdez permanente. Crianças que passaram por uma internação na UTI neonatal e permaneceram por mais de 5 dias. Crianças que ficaram internadas e tiveram ventilação extracorpórea assistida, crianças que tiveram bebês, né, neonatos, lactentes, que tiveram exposição a drogas ototóxicas, que são aquelas drogas que vão lesionar o sistema auditivo, crianças que tiveram quadros de hiperbilirrubinemia, bebês com quadros de anóxia perinatal grave, crianças que apresentaram um nascimento ápega de 0 a 4 no primeiro minuto, ou de 0 a 6 no quinto minuto, bebês com peso ao nascer inferior a 1.500, 1,5 kg, e as infecções congênitas, né, a gente chamava as infecções de torches, né, que são as toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis e HIV. Alguma dessas infecções no período gestacional, é importante a gente ter observação sobre esse bebê. Crianças que nascem com anomalias crâniofaciais, né, essas anomalias ou malformações envolvendo a orelha, o osso temporal. As crianças que nascem com síndromes genéticas, né, que expressam diretamente a deficiência auditiva, como a síndrome de Waardenburg, né, a síndrome de Alport, de Pendrey. Algumas síndromes são mais clássicas, né, e elas são mais reconhecidas, e outras menos reconhecidas, mas é importante ver as que cursam com a deficiência auditiva, porque são muitas síndromes, né. Distúrbios neurodegenerativos, infecções bacterianas ou virais pós-natais, né? Então, as doenças da primeira infância são importantes. Traumatismo craniano, quimioterapia. Então, são muitas as causas e são muitos indicadores que nós temos para observar. Então, o que é importante a gente saber? Que levantando algum desses indicadores, nós temos que levantar a luz amarela, né? Que além da gente ter que submeter a criança à triagem auditiva neonatal, a gente tem que fazer o acompanhamento porque ela já tem um indicador de risco. Se ela não tem nada, nenhum indicador, mesmo assim ela deve passar pela triagem auditiva. Então, é muito importante que a identificação aconteça no grupo todo, não só nos indicadores de risco, crianças com indicadores de risco, mas sim em todo o grupo. E aí, quando a gente fala em triagem, a gente tem que pensar, né, quantos nascimentos nós temos em cada maternidade, por dia, por semana e por mês. Né? Na nossa experiência aqui, a gente tem maternidades com mais de 600, 700, 800 nascimentos, né, mês. Então, a gente tem que ter um programa bastante organizado, que dê conta de fazer a triagem em todos os recém-nascidos, mesmo os que nascem no final de semana,
E a gente tem que pensar que para fazer a triagem auditiva, a gente tem que pensar num método que seja bastante eficiente, né, que seja bastante específico, que seja bastante sensível e que consiga realmente separar os bebês que têm alteração auditiva dos que não têm alteração auditiva. Então, a gente usa medidas objetivas, que são medidas que não dependem da resposta das crianças. Então, alguns de vocês podem não conhecer esses equipamentos que estão sendo demonstrados aqui. Então, esse é um equipamento de emissões otoacústicas. E esse aqui é um bebê fazendo um segundo exame, que se chama potencial evocado de tronco encefálico, antigamente chamado, e até hoje um pouco chamado ainda, de BERA. Então, muitos de vocês já ouviram falar esse nome. Então, são duas medidas objetivas que não têm o objetivo de quantificar a perda auditiva, mas de separar quem tem alteração auditiva de quem não tem alteração auditiva. E é muito importante a gente saber que o bebê que passa por essa triagem, então eu não fecho o diagnóstico, eu não sei se ele realmente tem uma perda auditiva. Eu estou apenas separando os bebês que têm uma alteração, e essa alteração também pode ser transitória. Então eu preciso fazer um reteste quando há uma falha nesse primeiro momento. Mas o reteste também não é o diagnóstico. Então é importante a gente saber que a triagem é um procedimento rápido, bastante simples e que apenas vai separar o grupo que eu tenho que ter mais atenção, mas não é uma avaliação da audição. Então, vejam bem, esses bebês estão passando pela triagem auditiva e eles precisam continuar no processo, né? Alguns porque falharam na primeira vez, mesmo que seja um falso positivo, né, que era uma alteração condutiva por causa do vernix, do líquido do nascimento que estava no ouvido. Esse bebê vai ser retestado dentro do primeiro mês, e tem um outro grupo de bebês que eles passaram, não tem indicador de risco e eles serão liberados. Mas todos esses bebês, eles a qualquer momento, eles podem ser pacientes novamente do serviço de saúde auditiva. E para que a gente não perca os pacientes que passaram nessa avaliação, mas que vão desenvolver perdas auditivas ainda, ou perdas auditivas que progrediram, a gente precisa estar com um grupo bastante integrado fora do serviço de saúde auditiva, que é a atenção primária em saúde. Então, a articulação, a capacitação e a integração na atenção básica é determinante quando a gente chama isso de Programa Nacional de Triagem Auditiva Neonatal. Nós não estamos falando apenas da triagem, mas de um programa que vai ter um fluxo, uma referência, uma contra-referência. Então, etapas que se seguem a esse momento da triagem na maternidade são etapas que acontecem nas unidades de saúde, de monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem. E é bastante importante a atenção básica, porque ela vai, inclusive, manifestar, né, ajudar os programas a fazer os segmentos quando o paciente desistir, não tiver adesão, faltar no reteste para confirmação se tem alteração ou não. Então, a atenção primária é determinante para esse acompanhamento. A triagem, ela vai acontecer se os bebês nasceram na maternidade ou no hospital, dentro de 24 ou 48 horas de vida, e se eles nasceram fora, pelo menos dentro do primeiro mês de vida. Deve ter sempre as duas etapas, o teste e o reteste, né? Então, pacientes, bebês que nascem sem os indicadores de risco, a gente tem as emissões otoacústicas como resposta passo ou falha. Se for falha, a gente tem um reteste. Se ele passa, ele está liberado. Se é um bebê que falha e falha novamente, ele vai fazer, ainda na maternidade, o potencial de tronco encefálico. Então, num primeiro momento, a gente discutiu sobre emissões otoacústicas para todas as crianças, e é isso que
coloca a lei, né, e essa lei também precisa, né, a qualquer momento ser revista, porque a gente evoluiu bastante, colocando a obrigatoriedade, mas a gente não avançou na necessidade de colocar, por exemplo, o potencial evocado para os pacientes que têm os indicadores de risco. Então, voltando, os neonatos sem indicadores de risco vão fazer as emissões otoacústicas, passaram, estão liberados. Não passaram, vão fazer novo reteste na mesma data com as emissões otoacústicas. Se ele falhar novamente, ele vai fazer o PEAT ainda na maternidade. Para os neonatos com indicador de risco, já se preconiza que todos comecem a avaliação com potencial evocado de tronco cefálico. É a primeira escolha em função de perdas das neuropatias, né, que podem aparecer e que não são indicadas por meio dos exames das emissões otoacústicas, porque ele pode ter uma cóclea íntegra, né, e ter alguma alteração na via auditiva. O fluxograma que tem na diretriz é esse que eu apresento aqui para vocês. Então, não sei se vocês já tiveram acesso, eu acho que ele está disponível, né, Ana, no site, a diretriz? Está disponível no site do Telesaúde, a gente pode disponibilizar. Ela pode disponibilizar agora a diretriz, para quem não tiver conhecimento. Ela tem uma legenda aqui que mostra a competência, né, das partes em diferentes cores. Então, maternidades e ambulatórios, atenção básica, são esses que estão na cor cinza. Então, a coisa mais importante é a identificação do risco para deficiência auditiva. Então, sem indicadores de risco, teste de emissões otoacústicas, falhou, teste segundo emissões otoacústicas, falhou o teste do PEAT. Se ele passou, ele ainda vai para o acompanhamento na unidade de saúde. Então, vai ser observada a defasagem em relação aos marcos de desenvolvimento da audição e da linguagem, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. O bebê com indicador de risco vai fazer imediatamente o teste do PEAT. Se ele falha, ele faz o reteste do PEAT e ele segue, então, na falha para o diagnóstico otorrinolaringológico e audiológico. Se ele passa, por ele ter um risco de desenvolver a deficiência auditiva, mesmo que ele não tenha ainda, ele vai ser acompanhado, porque muitas das alterações podem ter aparecimento tardio. Então, ele vai ser monitorado, né? Então, o monitoramento também na unidade de saúde, que vai avaliar a defasagem em relação aos marcos de desenvolvimento e está retestando a audição para confirmar esse aparecimento tardio. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa. Bom, a gente pode ter 3 situações, né? Quando ele vai para o otorrino, para o serviço de alta complexidade. Então, ele pode ser um falso positivo, ele pode ser uma confirmação de perda auditiva, e ele pode ser um falso positivo, mas com risco. Então, toda vez que ele falha com risco ou sem risco, ele vai para completar esse diagnóstico, e aí ele pode ter algumas situações diferentes, né? Se ele for um paciente neurosensorial, né, que tem uma alteração na cóclea, no ouvido interno, ele vai passar depois do diagnóstico para uma reabilitação, colocação de aparelho auditivo, terapia fonoaudiológica e o segmento com otorrino. Alguns casos vão seguir para a indicação de avaliação para implante coclear. Se ele for um caso que aparentemente tem uma alteração condutiva ou uma malformação, ele vai para o otorrino e vai seguir um outro fluxo, talvez cirúrgico, ou colocação de uma prótese auditiva implantável. E se ele for apenas condutivo, ele pode passar a fazer uma conduta otorrinolaringológica.
Então, é muito importante a gente determinar qual é a diferença do monitoramento e do acompanhamento. Deixa eu ver aqui, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar para o final. Bom, o que eu tenho que saber? A hora que ele chega na unidade de saúde, eu tenho que saber se os neonatos eles têm ou não indicadores de risco. Essa é a primeira questão. Se eles têm indicadores de risco e tiveram uma resposta satisfatória na triagem, ou seja, passaram no exame, eles vão realizar um monitoramento mensal do desenvolvimento da audição e da linguagem na atenção básica. O que fazer em monitoramento mensal? Né? Porque nem todas as unidades têm fono, e como que vai ser acompanhado isso? Né? Então, a atenção básica, ela vai estar atenta, porque a qualquer momento, se esse monitoramento falhar ou alguma resposta for aquém do esperado para aquela faixa etária, a qualquer momento, mesmo ela sendo liberada do serviço de saúde auditiva, ela pode retornar, ou mesmo por causa de uma suspeita da família. Né? A família vem por o acompanhamento da puericultura e tem uma suspeita que agora parece que não está ouvindo algum som ou algum barulho alto que aconteceu e a criança não reagiu. Ela vai dizer isso para a equipe, que a equipe vai referenciá-la novamente para o serviço de saúde auditiva. Tem uma coisa que é bastante importante, mas bastante simples também, é o hábito da gente fazer uma pergunta que é: você acha que a criança ouve bem? Você acha que seu filho ouve bem? Essa é uma pergunta muito simples e que levanta, às vezes, um quantitativo importante de crianças que têm alteração auditiva. Então, se a cada retorno a gente conseguir fazer essa pergunta para a mãe, né, para a família, eu acho que a gente consegue identificar alguma coisa que possa ter acontecido nesse meio do caminho. Bom, como a atenção básica deve encaminhar as crianças de volta, que não têm indicador de risco, mas que estão aquém do esperado, nós vamos falar já como descobrir isso no próximo slide. Para as crianças que têm indicadores de risco, mesmo que passaram na avaliação, o monitoramento vai ser oferecido para essa criança. E vocês vão ver que na caderneta de saúde da criança tem ali uma sugestão para os marcos de desenvolvimento. Então, é baseado nessa referência dos marcos da carteira de saúde da criança que a gente vai acompanhar esse desenvolvimento. Agora, é fundamental que esse monitoramento aconteça mês a mês, durante todo o primeiro ano de vida. Então, eu não sei se vocês conhecem, esse aqui no quadro 1, é a escala para acompanhamento do desenvolvimento da audição da criança, com relação à audição, né, e com relação à linguagem. Então, a cada retorno mensal, eu vou conseguir observar se essa criança está tendo essa reação que era considerada para a faixa etária. Então, de 0 a 3 meses, será que essa criança acalma com sons moderadamente fortes e músicas? 3 a 4 meses, presta atenção aos sons e vocaliza? 6 aos 8 meses, ela consegue procurar, né, localizar a fonte sonora? Ela tem algum balbucio? Ela faz algum sonzinho? Com 1 ano, ela já está fazendo mais balbucio, começa a fazer as primeiras palavras, né? Ela entende uma ordem simples, dá beijo, dá tchau. 1 ano e 6 meses, ela tem um vocabulário de pelo menos 6 palavrinhas. 2 anos, ela produz frases com 2 palavras. 3 anos, ela produz já uma sentença. Então, é importante que isso não seja uma coisa rígida, mas que eu tenha uma flexibilidade. Como eu vejo a criança todo mês, pode ser que 1, 2 meses ela não faça, mas no terceiro ela já tem, né, aquela resposta. Pode ser que 1 ano ela não tenha, mas 1 ano e 1 mês. Então, a importância do acompanhamento é ver se ela se encaixa, né, nessa escala de acompanhamento, que ela é bastante simples, é uma escala sugerida pela Organização Mundial de Saúde em 2006,
6 e que é possível. Agora, como? Como que o agente, o pediatra, o enfermeiro pode fazer uso disso? Né? Claro que vai precisar muito da observação da família, né? Que muitas coisas não vão acontecer lá na unidade, né? São as mães que vão estar relatando sobre isso. Então, a gente fecha um grupo de crianças com indicadores de risco. Mas a gente também vai ter recebendo, né, o grupo de neonatos e lactentes sem os indicadores de risco e que tiveram respostas satisfatórias. O que nós vamos fazer? Dispensá-los? Não, nós também vamos acompanhar, né? Nós vamos acompanhar mensalmente o desenvolvimento da audição e da linguagem e a qualquer tempo essa criança pode retornar ao serviço de saúde tendo, né, uma suspeita da família ou tendo um desenvolvimento aquém. Então, a gente tem dois grupos clássicos, né, os indicadores de risco, os com indicadores de risco e os sem indicadores de risco. Aqueles que, porventura, já apareceu a alteração auditiva na maternidade, eles já foram encaminhados para o diagnóstico. Né? São os pacientes que a gente diz que são os mais fáceis de localizar. Quem são esses que podem ainda estar precisando serem localizados na atenção primária? São as perdas auditivas leves, né? Que não é possível encontrá-los na testagem. São os pacientes de perda auditiva progressiva. São as perdas auditivas de aparecimento tardio. Então, esses bebês é que a gente tem que estar preocupado de não perder e acontecer de aparecer ou ser diagnosticado apenas na entrada da alfabetização na escola, né? Muito bem. E tendo então essas crianças sendo encontradas, né, é muito importante que a atenção primária esteja bastante articulada com os serviços de saúde auditiva, ou da cidade, ou da região, mas ela consiga saber para onde mandar. Porque fazer triagem auditiva e levantar a demanda e não conseguir referenciar é bastante frustrante, né? Então, a gente precisa conhecer os centros de referência de especialidades, né, assim chamados desde a nova portaria do Viver Sem Limites, que se chama SER, né, os centros de referência de alta complexidade que estão dentro das portarias, da Portaria Nacional de Saúde Auditiva, né, aquelas portarias de saúde auditiva que vêm desde 2004, 2005. Aqui no estado, a gente tem o CRE, né, o CRE de Vila Velha, que ele é uma referência em saúde auditiva, ele era média complexidade, ele atendia pacientes acima de 3 anos, e esse ano ele foi, após a nova política do Viver Sem Limites, já foi credenciado como SER, um centro de especialidades, porque ele já trabalha com 2 especialidades, ou 3, que é a física, a auditiva, e a Policlínica de Referência da UVV, que está desde 2005 credenciada como alta complexidade. E nós temos o núcleo da audição, que ele não está credenciado ao sistema de saúde SUS ainda, mas ele faz o diagnóstico e não faz ainda a concessão dos aparelhos auditivos. Então, o núcleo tanto faz, recebe, né, do interior ou nascidos aqui na Grande Vitória, os bebês para o teste da orelhinha, porque como eu falei no início, apesar da lei já estar estabelecida, a gente tem muitos lugares ainda que não realizam. Então, a gente tem recebido a demanda de triagem auditiva neonatal, e também tem recebido crianças que falharam na triagem auditiva em vários municípios que vêm para fechar o diagnóstico audiológico. Quando ele chega nesses centros de especialidades, né, os pacientes eles passam pelo diagnóstico funcional, pela indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos ou indicação para avaliação do implante coclear, pela terapia fonoaudiológica e faz o acompanhamento do otorrino. Vocês viram que o otorrino ele entra no fluxo lá no começo, porque muitas das alterações detectadas podem ser transitórias, né, tratáveis, aqueles pacientes que podem ser submetidos à medicação, tratamento medicamentoso, então o otorrino ele pode estar desde o começo, quando faz o diagnóstico da neurosensorial ou quando vai fazer uma prescrição para as perdas auditivas condutivas. Muito bem, era isso que eu queria falar.
Então, para fechar, é importante entender o que é o monitoramento, e é importante entender o que é o acompanhamento e qual é a nossa atitude com essas crianças que chegam na atenção primária pós-triagem auditiva neonatal, ou mesmo às vezes sem ter passado por ela mesmo. Importante saber que os protocolos eles estão bastante estabelecidos com relação à diferença entre o equipamento que eu testo, bebês de risco e bebês sem risco, e a gente tem que se organizar nesse sentido. Então, agradeço a presença de vocês. E vou ler aqui as perguntas para ver se eu consigo responder. Cláudia perguntou, quando falha na primeira vez, penso que é vernix. Ao retorno, se falhar novamente, encaminho ao otorrino. Está correto? Cláudia, é importante a gente saber se você está falando do bebê com indicador de risco ou sem indicador de risco. A gente já tem trabalhado 2 testes, né, de emissões e um PEAT, quando o bebê não tem risco, e quando ele tem risco, ele vai fazer já o PEAT. Então, é importante fazer o retorno, sim, né, o reteste, sim, e ele falhando novamente, encaminhar para o serviço de saúde auditiva. Outra pergunta. O governo federal tem Juliana, de São Mateus. O governo federal tem um programa fechado que as prefeituras possam aderir, onde tem o passo a passo para quem a gente deve encaminhar. Juliana, não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu vou tentar responder. O governo federal tem a diretriz, né? Os estados se organizam nos serviços a partir das políticas de saúde auditiva e política do Viver Sem Limites. Então, as prefeituras, às vezes, se organizam fora desse esquema, como é o caso de Vitória, que credenciou a APAE para receber os nascidos na cidade de Vitória. Não sei se eu respondi, senão você pergunta de novo. Sim, ok. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, estou à disposição. Exatamente. Daniele está perguntando, quando o bebê tem indicador de risco para perda auditiva, vocês não fazem o teste de emissões? Juliana, anteriormente já a essa diretriz, o Joint Committee, que é uma referência para a gente, já preconizava que os bebês de risco devem fazer diretamente o potencial evocado troncocefálico. Aqui a gente também faz isso. Nós temos o programa no UCAN, no Hospital Universitário, e a gente faz emissões otoacústicas para os sem risco e PEAT para os bebês de risco. A cidade que não tiver o teste pode encaminhar para Vila Velha? Linhares, a sua cidade, né? Eu não sei como está organizado o fluxo, mas não tem ninguém que faça a triagem auditiva SUS aí, é isso? Estou aguardando. Tem, você quer dizer que tem, e se ele falhar, para quem você encaminha. Então, certamente, você vai encaminhar ou para o CRE, Vila Velha, ou para a Policlínica de Referência, porque ele já falhou e ele deve ir para o diagnóstico. Eu consigo fazer a adesão do programa. Juliana, eu não sei com as prefeituras como é que isso está acontecendo. Eu dei o exemplo daqui de Vitória, não saberia dizer São Mateus. Agora, eles normalmente compram serviços, né, quando não tem, porque a primeira indicação é que tem um serviço próprio do SUS, o segundo, organizações não governamentais, e o terceiro, serviços privados. Então,
eu acho que deve procurar ver como é que vocês poderiam organizar um serviço aí. Claro, Tatiana, mesmo que o bebê não tenha tido o teste dentro de um primeiro mês de vida, ele deve sim procurar fazer o teste. Pode fazer o teste, mesmo que ele chegar tardiamente. Vamos ver, Milena. Milena, você está me perguntando se a mãe que chegar para o diagnóstico tardio não passou na triagem auditiva neonatal. O bebê chegou com 6 meses. Ok, então esse bebê com 6 meses, se ele tiver suspeita, né, ele vai fazer a triagem. Se ele já tiver sido diagnosticado, fechado, que ele tem alguma alteração auditiva, deve ser dado início imediatamente. Tem muita coisa para fazer ainda, o bebê está nos primeiros meses de vida, e é importante ficar claro que, assim, a gente preconiza que a detecção precoce aconteça dentro do primeiro mês, até os 3 meses tenha fechado o diagnóstico, até 6 meses tenha acontecido a intervenção, dado início à intervenção, mas não é uma coisa fechada, a qualquer tempo deve ser encaminhado para início da reabilitação. A gente tem um período de plasticidade cerebral, né, bastante importante, até 4 anos de idade, então onde o cérebro consegue fazer novas conexões, né, e esses inputs auditivos, a estimulação chegando, é possível fazer isso. Então, assim, mesmo que ele chegue um pouco mais tarde, tem que ser encaminhado para a reabilitação. Ok. Eu queria saber, eu vi que tem uma enfermeira. Eu queria saber se elas estão recebendo esses bebês e tem alguma orientação na unidade de saúde. Não sei se ela ainda está aí. Sabe qual era? É quem? Acho que tem alguém digitando, né? Queria saber se alguma de vocês, fonoaudiólogos, trabalha em unidade de saúde. Se vocês receberam alguma orientação sobre essas referências, sobre esse fluxo, é muito importante para a gente que está aqui na ponta, no serviço de diagnóstico, que vocês socializem, né, com a equipe. Nós pretendemos fazer dessa web a primeira, mas a gente quer capacitar assim, o estado todo, então a gente deve continuar marcando essas webconferências sobre o tema, para socializar essa informação e trabalhar o diagnóstico precoce aqui a detecção precoce no estado. Ok. Ok, estou lendo as respostas. Ok, então mesmo que o município não façam, vocês têm que ver com o agendamento central aí para onde que eles poderiam estar encaminhando, né? É importante que, mesmo quando não tem um serviço, que essas mães sejam orientadas da importância de realização do teste, né? E que consiga encaminhá-las para a referência mais perto.
É bastante importante o acompanhamento que você faz, Juliana, né, do desenvolvimento de audição e de linguagem, porque você pode localizar, né, com antecedência. Nós estamos organizando, eu e esse meu aluno Eider, um portal que nós vamos lançar para que vocês possam tirar dúvidas, que vocês possam fazer uma capacitação à distância sobre esse tema. Então, eu peço licença para usar depois os e-mails de vocês para mandar material, né? Se vocês não se incomodarem, a gente quer mandar um questionário para vocês também, né? Então, eu gostaria muito que vocês respondessem um questionário que nós vamos encaminhar a vocês hoje. Nós vamos encaminhar 2 questionários hoje para vocês, né? É importante que vocês sejam bem claras nas respostas, é um questionário fácil de responder, né? Verdade ou falso, e nós vamos encaminhar para vocês. A gente quer saber qual conhecimento que vocês tinham sobre triagem auditiva, Programa Nacional de Triagem Auditiva, né, e Deficiência Auditiva, antes dessa sessão que nós estamos fazendo, e o que vocês adquiriram depois, para a gente medir se está sendo válido, o que a gente agregou no conhecimento de vocês. Então, eu pediria a gentileza de vocês responderem para a gente um questionário e fazer a devolução. Se a gente encerrou as questões, tem alguém mais digitando? Vamos ver. Nós temos 6 minutinhos, se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta. Peço àqueles que estão inseridos em serviços públicos que socializem, né, a importância das pessoas participarem das próximas webs. Obrigada, Daniele. Obrigada, Natália. O material foi enviado. A diretriz de atenção à triagem neonatal já foi enviada. A web vai ficar disponível também no site. É possível deixar? Vai ser deixado no site o vídeo dessa web. Vocês poderão ter acesso. Ok, então agradeço a participação de vocês. Estamos à disposição aqui na UFES. Acho que tem mais alguém digitando. Ok, Elisa. Então, até a próxima para vocês.